saudação a quem nos acompanha. Retornamos aos estúdios da TV Cidade Canal 14 para um encontro muito especial com um amigo de uma, não digo longa data, porque nós somos os dois muito jovens ainda para falar em longa data. A gente às vezes perde os cabelos por pensar demais, branqueia os cabelos por resolver muitos problemas, mas não se trata de idade, de tempo passado. Seja bem-vindo e é um prazer te receber aqui, Eigi Baldasso. Senair, prazer enorme sempre, todo mundo que nos vê aqui em Farroupilha para a TV Cidade. Muito bom falar pro farroupilhense, eu sempre gosto, mas quando é para falar dos meus filhos e o mais novo está chegando aí agora, é ainda maior esse prazer. A primeira pergunta que eu quero te fazer é curiosidade minha e da torcida do Flamengo, da do Corinthians e muito mais. A do Grêmio não, da Grêmio não. Deixa de lado. Quando a gente produz móveis, produz qualquer outra coisa, bens, a gente sabe que tem o pedido, a gente sabe que tem tempo para entrega, a gente sabe os processos de produção. Quando tu produz a produção literária, que você tem a experiência em produzir bens, e agora a produção literária, como é que funciona isso? É uma pergunta que às vezes eu tenho resposta, mas parece que ela muda sempre, assim, porque é tudo a partir, óbvio, da inspiração. Só que essa inspiração, ela tá escondida onde às vezes eu nem imagino, sabe? Às vezes numa conversa, às vezes num episódio que aconteceu, às vezes em como mexeu comigo, ou com alguém que eu percebi que estava ali junto comigo vivendo aquilo. Então nada mais do que o próprio subtítulo do Era Crônica que me faltava, meu novo livro, que é Quando o Cotidiano Encontra Explicação. É tentar explicar, é tentar buscar de dentro do dia a dia que a gente tem, das pessoas, o que é isso que a gente está vivendo, o que balançou em mim, o que balançou uma outra pessoa. Então a inspiração, a produção literária, o processo literário vem de gente, dos meus encontros com as pessoas e desse dom, que sim, eu demorei muito para admitir isso para mim mesmo, que é um dom de transformar em palavras aquilo que todo mundo sente. Todo mundo pode escrever, todo mundo pode colocar no papel, porque todo mundo sente igual. Só que o dom me fez, felizmente, colocar nas linhas, no papel, essas percepções, essa sensibilidade um pouco maior. Eu tenho acompanhado via redes sociais e tal, porque os textos são muito bons, é gostoso de ler aquilo que tu escreve. Então, por isso a minha curiosidade. Essa produção literária, porque às vezes tu fala de um assunto, às vezes de outro bem diferente, essa produção literária é inspirada naquilo que te acontece no dia a dia. Então tu não teria, vamos dizer assim, condições, condições tu mesmo não consegue dizer, este ano eu vou produzir mais um livro, no próximo ano mais um. Depende de inspiração, depende de disponibilidade de tempo, e que aconteçam esses fatos novos na tua vida, é isso? Mas perfeitamente, inclusive a pandemia foi, assim como quase todo mundo, o pior momento da minha vida, tanto pessoal e até de saúde, que infelizmente eu caí na cama do hospital em relação à doença, mas principalmente por causa disso. O ficar em casa, o não ter mais o contato no dia a dia com o colega de trabalho, com as pessoas da rua, desconhecidos mesmo, me matou a inspiração, porque eu não tinha mais o pai falando, um colega de trabalho falando que não consegue resolver os problemas com o filho, eu não tinha mais a colega de trabalho falando que estava em crise com o namorado, eu não tinha mais uma mulher que inclusive essa crônica tá no novo livro, perguntando para mim onde é o endereço de tal prédio em Porto Alegre, que disso aí saiu uma crônica. Então qualquer coisa que é encontro, eu tenho outra característica desde muito novo, que as pessoas me procuram para falar dos problemas dela. Não sou psicólogo, indico sempre a terapia convencional e profissional, mas não sou, eu só escuto porque as pessoas me procuram. Então isso também acaba, não sei se é um imã, mas as pessoas me passam e eu escrevo. E a pandemia me ferrou por causa disso. Eu tenho uma teoria que a gente não precisa ser psicólogo, a gente precisa saber escutar. E talvez você, pela tua vivência pessoal, teus exemplos pessoais, você aprende a escutar as pessoas, aprendeu. E Sim. Isso tem a sensibilidade, que é o que é para poucos, essa sensibilidade de transformar isso numa história, numa crônica, onde as outras pessoas podem ler e se deliciar com isso. Eu até vou pegar emprestado o meu próprio livro aqui para vocês entenderem o que eu falei, para corroborar com o que tu disse sobre essa senhora. Era um dia de calor assim, ó, enorme em Porto Alegre. Eu estava indo para o trabalho, sei lá, 9 da manhã, 8 da manhã, já estava 30 graus.
E essa senhora chegou para mim com um papelzinho na mão e... Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é. Ah, não vou achar. Mas enfim, só se perde quem procura. Não lembro agora. Mas enfim. Ah, tá aqui. Eu ia ler para vocês, mas eu vou falar sobre isso. A senhora, devia ter uns 60 e poucos anos, chegou com um papelzinho na mão, um dia calor de Porto Alegre, pedindo se tal numeral daquela rua era para esquerda ou para direita. Eu olhei para ela e eu pensei, tchê, 30 graus. Essa senhora ela tem idade para ser mais do que a minha avó quase. Ela tem que estar em casa, aposentada, no ar-condicionado, mas não, ela estava procurando um endereço, eu me interessei. O que a senhora procura? Serviço. Estão procurando uma diarista. Eu falei, bom, senhora, vamos para cá. Daí eu fui para um lado, eu vi que estava aumentando o numeral, então eu falei, não, então é para o outro lado, para o lado da usina do gasômetro, aí no centro de Porto Alegre. Ela olhou para mim, muito obrigado, que Deus lhe acompanhe. Eu olhei assim, agradeci e tudo mais. E eu fiquei, isso que me mexeu comigo. Uma senhora que passou por tudo que passou na vida, certamente por provações que talvez eu nunca passe, que ainda passa por provações de sustentar talvez um neto, enfim, ou até mais do que uma boca. Com aquela idade, procurando emprego no baixo do sol de janeiro de Porto Alegre, cara, aquilo é uma vencedora. Essa é uma mulher que ensina pra gente. E quando eu percebi isso aí, virou crônica. E então é esse tipo de coisa. E daí o título, se não me engano, é Só se perde quem não procura. Ou porque ela estava encontrada. Ela não merecia aquele destino dela, mas ela não estava perdida. Aquilo ali é um exemplo de ser humano. Um exemplo que deu para mim e virou crônica. Essa tua sensibilidade, essa tua maneira de se expressar aquilo que tu sente, que faz a diferença. Eu acho que aquele dia que você falou na SIC, faz o que, 2 anos? Foi julho de 2019. Depois isso parou. Parou. Ti também ficou. A gente percebe como tem facilidade de dizer aquilo que as pessoas precisam escutar. Não é gostam de escutar, precisam. É uma maneira de ver, enxergar a vida de uma maneira quase que incomum. Isso vem de algum tempo? O jornalismo te ajudou a isso? Um pouco de tudo, mas eu vejo que vem de tempo, assim. Quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade em entender algumas coisas que aconteciam comigo, porque eu sofria, não de uma maneira diferente, mas coisas que meus amigos não sofriam. Até no ato de conversar com as meninas, de ter um interesse e trabalhar diferente, de sentir diferente, comecei a perceber que algumas coisas que aconteciam comigo não era tão habitual quanto outras pessoas. E eu não sou um alecrim dourado que as coisas são diferentes, mas é que como eu sentia era um pouco realmente diferente. Então isso eu comecei a trabalhar comigo e por isso que eu usei o papel. Porque eu meio que equilibrava essa balança com o papel. Ok, se eu tenho uma diferença, eu vou utilizar isso para uma coisa boa. E eu percebi que era talvez isso. Eu precisava escrever, eu precisava expor e externar isso aí, não para ajudar os outros. É como sempre eu falo, as palavras me escolheram. É meio que eu sou uma ponte. Quando alguém pega um texto e fala, bah, é isso que eu precisava escutar. O que tu falou do teu pai era a mesma relação que eu tinha. Porque eu nunca vou me esquecer. Eu fiz uma live durante o problema da pandemia, eu fiz algumas lives. E eu falei sobre o futebol e o pai, a relação entre filho e pai com o futebol de pano de fundo. Porque muitas vezes o pai, ele não sabe como falar pro filho que ele ama, ele não sabe falar pro filho que a coisa mais importante para ele é aquilo, e é aquela briga em casa, é cobrança, é pressão, porque o pai não sabe fazer diferente. Ele aprendeu assim com o pai dele, né? E o futebol é o momento que tudo para, que o pai sabe falar, é a mesma linguagem entre pai e filho. Acabei essa live, um amigo meu me chamou, tinha sofrido uma perda trágica em família, ele falou, Egui, o meu pai nunca falou comigo de forma carinhosa, de forma atenciosa, sempre no pau. O futebol nos une até hoje. É o único momento que nós parávamos na frente do estádio, da TV, eu ia pro estádio, e a gente passava 3, 4 horas sem se cobrar, sem se jogar na cara as coisas. E aí ele falou, eu pensei que era o Inter, né, no caso ele é colorado, mas não é. Era o único momento que meu pai sabia falar comigo. Então quando eu escrevi isso aí, quando eu fiz a própria live, eu fiz uma crônica sobre isso uma vez também, as pessoas vêm e se colocam. E isso que é o grande barato, as pessoas se familiarizarem com o que eu escrevo. E é por isso hoje, esses dias mesmo eu estava na Nossa Hora de Lourdes fazendo uma palestra, falando com os alunos sobre o que é ser jornalista, escritor, e eu falei para eles, eu tenho uma ousadia e uma audácia de todos os livros que eu coloco no mundo, e todos os textos que eu escrevo, de tornar o mundo um lugar melhor. Não de mudar o mundo, que eu não tenho ninguém tem essa capacidade, mas melhorar um pouquinho que seja, ao nosso redor, uma pessoa. Se alguém lê o meu livro, uma pessoa que seja, e o dia dela ficou melhor, já valeu todo o projeto, já valeu tudo. Até porque
querendo ou não, você está oferecendo a oportunidade para a pessoa refletir e saber que existe uma outra maneira, uma outra forma de relacionamento entre as pessoas. Exato. Mas voltando um pouquinho no tempo, em que momento da tua vida você se convenceu, eu vou fazer jornalismo porque aí eu vou me preparar para escrever melhor ou para ter um outro caminho? Onde você decidiu pelo jornalismo? Era na adolescência, na escola mesmo, no segundo grau. Tudo que eu pensava em fazer, direito, educação física, cinema, enfim, tudo não me deixaria ser jornalista, que era uma coisa que eu mais adorava. Eu gostava daquele cara, a figura do repórter, seja no futebol, seja em qualquer outro lugar, entrevistando, levando a notícia. Eu era fascinado por aquilo, porque ele era anônimo, porque realmente a notícia é o ato em si, não é o repórter, mas ele era um anônimo diferente para mim, um cara que chamava atenção. E a partir disso, sem saber onde isso ia me levar, eu fiz a faculdade e eu me encontrei como jornalista mesmo na reportagem, no dia a dia, porque ali eu vi os problemas e as realidades que eu não conhecia, que é o bairro. Não que eu não vivi em bairro, eu vivi grande parte da minha vida em bairro, mas aquele cara que precisa do transporte e não tem, que tem uma rua esburacada, que falta esgoto, que não tem dinheiro para comer. Essas realidades começaram a bater na porta como repórter, e isso mudou também a minha percepção de saber que nós temos que sair da nossa bolha sempre para entender o que está acontecendo em outro lugar. Eu ia perguntar isso, como foi a tua experiência enquanto repórter, então eu vou mudar um pouquinho. Quanto tempo tu ficou como repórter? Somando tudo deu uns 6 anos. Uma etapa de 5, depois interrompi algumas vezes. Como presidente da Six. Não, já não era mais presidente da Six, eu acho. Mas enfim, bastantes vezes. Tu tinha uma maneira muito clara de ver as coisas já naquela época. Claro, mais novo, com maturidade um pouco aquém do que eu tenho hoje, mas esse é o detalhe, Sanaíra. Eu percebia que as coisas chegavam para mim e eu respondia de uma forma diferente. Porque quando bateu o carro em tal lugar, eu chegava no acidente, quando eu ia pela rádio, e durante que eu pegava informações e tal, alguém chegava para mim e falava, aqui no bairro tá faltando tal coisa, tu não pode vir aqui. Eu encerrava o que eu tinha para fazer e já olhava para outra coisa e via, mas por que ninguém resolve? Eu acho que eu te contei essa história uma vez. Eu estava com um vereador, à época aqui de Farroupilha, a gente foi numa pauta no bairro São José, ver algumas obras, não lembro o que estavam fazendo lá, e ele entrou no carro comigo, o carro da rádio, a gente ia para outra obra, fiscalizar, enfim. E daí ele falou, vamos em tal rua. Eu falei, bairro tal. Depois vamos em tal rua. Eu falava, bairro tal. Ele, nossa, Eike, tu conhece toda a cidade, tu devia ser vereador. Daí eu, sem querer ser grosso, mas já sendo, não, vereador, é o senhor que tem que estar mais na rua. É o senhor que tem que estar nos bairros. Opa. E daí ele, grosso. Eu falei, É a resposta que tinha. Eu só conheço porque eu piso lá no bairro, porque eu converso com as pessoas. E isso me encantou. Eu já tinha isso por ser filho de gente simples e gostar de conversar com todo mundo, mas a reportagem me aproximou, porque daí tu chegava onde lugares que tu não iria se não fosse provocado pela pessoa que ligava na rádio, por algum problema que surgia. E isso mudou a minha percepção de lidar com as pessoas e, por consequência, escrever. E depois que você saiu, que era um emprego, vamos dizer assim, qual foi o motivo que você deixou um emprego, que é na tua idade, vindo de uma família humilde, tu também queria uma certa segurança. Qual foi, vamos dizer assim, a motivação, assim, o fato? Eu vou parar de trabalhar como funcionário e eu vou investir na minha carreira. Olha, Senaíra, eu sempre fui muito inquieto. Eu sempre ouvi, tu me conhece de muito tempo. Eu sempre ouvi das pessoas duas coisas assim, tu tem futuro? Eu ficava pensando assim, que bom, senão eu morro, né? Eu tenho que ter futuro. E tu vai longe. Eu falei, mas vai longe aonde? Me dá esse mapa. Eu vou pra onde? Pra Itapioca? Eu vou pra Pirapó? Lá, né? Onde é que eu vou? Onde é que é esse longe? Então eu notava que as pessoas viam alguma coisa. Talvez pela escrita, talvez pela forma como eu lidava. Eu escutei de uma pessoa uma vez que eu lidava com o presidente da república e com o garçom da mesma forma. Que isso eu tinha que cultivar. E daí eu peguei isso aí, tá? O que significa isso? Eu transformei em oportunidade para mim mesmo. Então, quando eu estava no auge aqui em Farroupilha, era o meu teto. Eu não tinha mais para onde ir na minha carreira. Se eu fosse engenheiro, construtor, é outra história, tem muito campo aqui. Mas jornalista, onde é que eu ia? Acima dali, de onde é que eu estava. Eu comecei a pensar, agora é o hora do pulo. Uma questão pessoal, que me fez também escolher por isso, mas também isso. Eu acho que sempre dá para fazer mais. Eu acho que sempre dá para buscar mais. O investimento que meu pai fez, tanto pessoal quanto de estudo, não me dá o direito de eu abandonar. Os sonhos que a minha mãe deixou de lado para viver os meus, eu não posso parar de sonhar e realizar esses sonhos. Senão de que vale? Eu tenho que chegar para minha mãe e dizer, tá, então agora eu não vou mais realizar nada, tu realiza os teus. Às vezes falta. E eu entendo de quem...
aonde mora, às vezes, o perigo disso. Eu já escrevi sobre isso. Às vezes não é nem uma falta de coragem, é um... às vezes a gente não tem incentivo, ou em casa, ou do companheiro, ou do próprio mundo. É muito difícil conseguir algumas coisas. Eu já ouvi de gente na época, tu é louco deixar a rádio. E agora, depois que eu tô trabalhando na assessoria de imprensa, tu é louco de querer fazer outra coisa. Mas quem é louco? Quem me diz isso... Continua trabalhando na Continuo como assessor de imprensa, mas mantenho o projeto de palestras e livros, porque é isso que agora me motiva ainda mais. Você fez palestra na UX, você fez palestra no lançamento do livro Diverso, inclusive em Curitiba, que eu acompanho, né? Até era para a gente ter conversado antes sobre isso. Conta um pouco dessas palestras, os locais que tu fez, número de pessoas, qual é a recepção que eles te dão. Que eu vi aqui, o pessoal gostou muito. Pois é, isso que me faz continuar, Senair. Tanto o livro, quando eu lancei, depois vieram os outros, as pessoas iam gostar, iam me ler, ou era uma coisa da minha cabeça. E a palestra também. Como eu fui provocado a ser palestrante, porque as pessoas começaram a me convidar, eu fiquei pensando, tá, mas e aí? Eu gosto, eu quero porque eu gosto, porque as pessoas querem ouvir. Daí 2017 foi a primeira palestra, depois do lançamento lá do primeiro livro, Sequência de Rabiscos. E 2018 eu pensei, então tá, vamos fazer um teste. Vou a campo, vou pra cancha. Se as pessoas gostarem do que eu falo, eu vou transformar isso aqui em profissional. Se não, pego meu chapeuzinho e vambora, né? Continuar escrevendo. E não se por surpresa ou não, as pessoas começaram a gostar. Justamente por isso, eu ouvi uma vez de um cara que eu respeito muito, bem conceituado aqui, empresário, falou, Egui, se tu falasse em motivação, em coisas, eu nem ia te ouvir. Mas às vezes, depois de escutar, eu fico pior do que eu já tô. Mas é que tu cutucou uma coisa que eu não gosto em mim. Uma relação difícil que eu tenho com alguém, um jeito de lidar com a vida que eu sei que eu posso melhorar. Então, não é motivacional o teu negócio, é reflexivo mesmo. Então, as pessoas começaram a me dar esse feedback e eu pensei, cara, aqui tem coisa. Aí eu comecei a preparar, 2018 foi bem legal, fui para SESI, para Senai, para Senac, para Sesc, para todos os lugares, escolas, prefeituras, sei lá, 4, 5 mil pessoas somadas, nem sei, até mais. E quando me preparei, 2020 era o ano que eu estava com a patronagem da Feira do Livro de Carlos Barbosa, eu estava com mais plano de projeto, já tinha palestras contratadas até o final do ano. Era o pulo. Veio a pandemia que matou muitos sonhos e o meu só pausou, não matou nenhum sonho. Tu chegou na patronagem da Feira do Livro, chegou a autografar lá na patronagem? Teve um problema que eu não fui depois conduzido à patronagem, porque umas questões internas, mas o convite foi feito e tudo mais. Mas o lançamento do livro não foi na feira. Não vivi. Função da pandemia também. Pois é. Exato. Mas as palestras, sim, eu não digo girei o estado, mas Uruguaiana, toda a nossa região da Serra, litoral, várias cidades. O dia que eu vi a notícia, não me lembro onde, que você fez uma palestra em Uruguaiana, me chamou a atenção, porque eu morei em Uruguaiana. Mas tu também já tirou, né? 9 cidades. 9 cidades. Eu acho que é muito bom a gente conhecer outras aldeias. Muito. E tu é prova viva disso. Além de Uruguaiana, qual é a outra mais distante que você foi? Não, foi pra lá. Curitiba, Uruguaiana, não é distante, mas Imbé aqui, e o restante do estado tudo meio perto, região metropolitana aqui. Porto Alegre também. Uma coisa que me fez muito bem, que foi participar da Feira do Livro de Porto Alegre de 2019, logo após o lançamento do segundo, o hashtag vai lá. Porque eu contava, e eu falei inclusive lá, o Eg de 16 anos, 15, pegava o ônibus escondido da mãe, o pai já era falecido, num sábado de tarde ia para Porto Alegre na Feira do Livro. Eu não contava para ela, porque ela nunca ia acreditar que eu ia na Feira do Livro em Porto Alegre. Ela pensou que eu ia vadiar, ia fazer alguma besteira. Então, para ela não me vetar, eu não contava. Eu ia dizer que ia jogar bola, pegava o ônibus na rodoviária e ia para Porto Alegre. Passava o sábado lá e voltava. Então o Eg de 15 anos, 16, que fazia isso, quando foi convidado para participar da Feira do Livro de Porto Alegre, fazer a palestra lá, é algo surreal. Se eu tivesse ganho na Mega Sena naquele dia, a felicidade não ia ser a mesma. Com certeza. Sabe? Porque aquela coisa que a gente fala, o adolescente, a criança que tu foi, se orgulharia do adulto que se tornou, que é um clichê que se pergunta, aquele dia eu já errei muito. A minha criança muitas vezes botou a mão na cabeça e falou, o que tu tá fazendo? Mas naquele dia eu tenho certeza que ela falou, cara, a gente conseguiu, a gente tá aqui. Bom, me arrepio de falar agora, a gente tá aqui. E é isso também que eu tento falar um pouco nas palestras. A gente sempre fica olhando pra próxima etapa. Tá, já consegui isso, próximo livro, próxima coisa. A gente não vive o que conquistou. Mas fica difícil segurar a onda também. Fica, só que a gente tem que valorizar, sabe? Pô, quando na vida eu imaginar que eu teria um livro? Agora, quando eu tô... Uma amiga minha perguntou hoje de tarde, tá ansioso? Eu falei, como é que eu não vou estar? Para mim é sempre o primeiro, é sempre diferente, porque eu preciso lembrar do Eg de 15, 16, 20, que não se fazia ideia
do Eike que foi malhado pelas pessoas, de que escolhia errado, que fazia decisões precipitadas, o Eike que ouviu muita coisa por ser filho de operário. Eu ouvi tudo, eu ouvi uma vez quando eu era, porque eu estudei com uns caras que tinham muito mais grana que eu, frequentava a casa deles, e eu escutei numa cozinha, uma mulher de um cara com bastante dinheiro, mãe do meu amigo, falando, eu não quero esse guri aqui em casa porque ele é filho de operário. Eu lembro disso, até hoje, eu tinha 9, 10 anos. E eu olhei assim, mas por quê? Se eu sou um cara que não faço mal, o teu filho gosta de mim, a gente é amigo. Nunca falei pra ele, hoje ele tá em bem maus lençóis, inclusive, mas não é, né? Mas aquilo eu guardo pra mim. Então eu preciso aproveitar aquele cara que ouviu, não é mágoa, não é rancor. Eu não gosto de guardar coisas ruins, mas a nossa memória nos traz. Mas isso te ajudou. Me ajudou, Hoje com certeza. Você sabe lidar com o A e com o Z. Sim. Né? Isso é uma coisa. Da mesma forma como aquela pessoa que tu falou. Sim, porque daí aí é uma coisa que eu faço questão, Senaíra, porque não é clichê, não é aqui da boca pra fora. Tem nenhuma diferença entre nós dois aqui, a amizade que a gente tem de anos, com a pessoa que eu vou passar aí na rua. Se ela for uma babaca, o problema é dela. Eu vou tratar ela exatamente igual. Claro que tu não vai ser amigo dos babacas, mas tratar as pessoas a gente tem que ser. E isso foi uma coisa que a reportagem de novo me ensinou. O trato com as pessoas também me ensinou. E também por isso. O cara que tá lá na nossa cadeia social, que tá lá embaixo por um infortúnio ou por N motivos, ele tem vergonha às vezes de falar com um cara que ele acha que tem mais dinheiro, com um cara que ele acha que tem mais instrução. E quando se coloca, cara, eu sou igual a ti, meu. Eu tenho uma faculdade porque eu consegui, eu trabalhei porque, enfim, mas eu não sou nem um pouco diferente de ti. Quando tu consegue olhar no olho e dizer isso aí, não precisa, às vezes não precisa nem dizer. O trato é maior. Aí tu desarma ele vem e te fala coisas que ele não fala às vezes nem em casa. Vale mais, né? Sabe? Mas eu tava pensando, tu tá no 3º livro. Sim. A Academia Brasileira de Letras precisa de alguém mais jovem. Eu tenho alguns livros pela Fernanda Montenegro, que é uma deusa, foi agora, né? Imortalizada, mas também, querida, tá bem velhinha, né? A partir do momento que lançou o primeiro livro, já é imortalizada. Eu li uma vez isso aí, num livro que eu não lembro qual agora, que o escritor, por pior que ele seja, que o livro mais horrível até que... o José Sarney. Eu acho que eu tenho até o livro do Sarney, nunca li. Eu li um contra ele. Que quando tu lança um livro, tu é eterno. Porque se um dia, todos os teus livros vão ser jogados fora porque é ruim, lá num porão, abaixo do salame, lá no final, vai puxar, vai estar escrito o teu nome na capa, então tu é eterno. Sim. Então, 3 vezes eu quis ser eterno e não para por aí. E não vai parar porque isso não faz bem. Faz bem, é natural. E é uma coisa certa, fazer bem faz bem. Faz. Esses dias eu gravei um vídeo, não transformei em crônica porque foi depois, inclusive. Porque eu fiquei puto da cara, desculpem os palavrões, inclusive. Aquela velha história, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? E um dia um amigo meu me questionou, porra, tu é todo otimista, fica sempre com essa ladainha de que tem que fazer o bem, bababá, olha a gente boa se ferrando na vida. Eu fiquei pensando, não respondi, sei lá, porque o papo acabou. E depois eu fiquei pensando, mas será que a gente precisa do retorno? Ou o bem que foi feito já tá feito? Aquilo, é impossível tu fazer o bem e não sentir aquilo. Ajudar alguém, abraçar alguém, escutar alguém. Quando tu deixa alguém melhor do que ela tava naquele momento, cara, tu sente que tu ficou bem. Pra que tu precisa de um retorno? O mundo tem que me devolver, mas tu já ficou com o bem que tu fez. Talvez não tenha retorno. Tu sabe que tu conhece a Dona Lia. Muito bem, inclusive. Né? E tu levava um CD de presente, sabia que ela gostava. Bruno e Marrone. Bruno Marrone. Então, eu sei que ela gosta muito de ti. É muito recíproco. Então, assim, agora, questão de pouco tempo, a gente tinha uma grana ali e eu emprestei para as pessoas que estavam precisando e tal. Daqui a pouco eu me senti meio... Aí tive que... Ela disse, não vai, ela vai aparecer, ela disse. E de repente, do nada, realmente, pessoas que me deviam começaram a me pagar. Sem eu cobrar, porque eu não sei cobrar. E aí ela disse para mim, tu viu a gente fazendo bem? Então, mas tu não pensava assim? Agora tu muda. O que é maturidade? As pessoas se enquadrarem em algum momento que fazer o bem sempre é o melhor negócio. Não, porque não retornou, mas não retornou como tu imaginou, mas olha ao redor o que já voltou. Eu tenho alguns casos, não sei se o tempo nos permite, posso contar algumas histórias aqui, vou contar uma rapidinho. Eu tava em Porto Alegre num feriado, eu gosto de dirigir, porque as ruas estão vazias. Aí peguei o carro, fui passear por Porto Alegre num feriado, sei lá de quando. E não é falar tá falando das coisas do bem que fez. Eu odeio, inclusive, quem fica fazendo bem e mostrando, mas eu quero contextualizar. Eu passei, era véspera de Páscoa, então era uma sexta-feira, era uma sexta-feira santa,
O pessoal da limpeza urbana dando que dando pra deixar a cidade limpa. Um calor também naquele dia em Porto Alegre. Eu parei, peguei 2 sacos, sei lá, de ouro branco e fui deixar pros caras. Ó, vocês não se ofendem, né? O chocolate tava derretendo já. Vocês não comessem rápido. Eu até falei, leva pros filhos quem tem, né? Uma senhora que não era limpadora ali, passou, viu, ela pegou, cara, ela botou a mão no meu peito, parecia... Ela falou, tu sabe que Deus tem muita coisa boa pra ti, né? Deus tem coisas pra ti. Eu olhei pra ela, muito obrigado. Isso era uma sexta. Na segunda-feira, o meu primeiro coluna na Zero Hora foi publicado. Tu entende? São coisas que, cara, eu acredito mas fielmente nisso. Uma outra oportunidade, eu perdi minha carteira e nem sabia. Me ligaram no meio da tarde, aqui em Farroupilha. Tu é o EG? Sou. Tu perdeu a tua carteira? Não sei. Vai ver. Eu fui no carro, realmente perdi. O meu marido achou, tu pode vir aqui em casa buscar? O pessoal morava no bairro Industrial. Cheguei lá, eu tinha sacado uma grana pra pagar não sei quem. Cara, uma grana legal, que tinha ali em todos os documentos. A mulher me deu a carteira. Eu olhei assim, poxa, tudo dentro. Ela olhou, ela me falou, muito obrigado. Eu falei, não, peraí, como muito obrigado? Tu não sabe o que tu fez por nós, por mim e pelo meu marido. Eu falei, como assim? Tu que tá fazendo por mim? Não. O meu marido perdeu a carteira faz uns 3, 4 meses, nós somos evangélicos, a gente acredita muito em Deus. E ele tinha sacado o salário dele inteiro, perdeu a carteira com o salário dentro e entregaram para ele com tudo dentro. E ele ficou desde aquele dia até hoje falando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso devolver isso para alguém, olha o que Deus fez comigo, olha o que... E quando ele achou a carteira, na frente do Burati, ele falou do X, né? Na frente do Burati. E isso, foi ali que eu perdi. Ele me ligou chorando, amor, Deus me recompensou. Eu vou poder fazer, de novo me arrepio, eu posso fazer por alguém o que Deus me fez. Me ligou, como eu falei, entregou, cara, não tenho por que não fazer. E aquela coisa, se não vai devolver, eu pelo menos fiz. Se tu foi um idiota comigo, eu não fui um idiota contigo. É simples. Então são muitas histórias que me fazem escrever, fazem oriçar alguma coisa. Isso vamos dizer assim, é uma coisa certa. Eu que já vivi bem mais que o senhor. Eu imagino. Eu assim tenho a maior certeza do mundo. Se puder fazer, tem que fazer. É mais difícil fazer o mal, cara. Tu tem que fazer mais esforço. Tu vai brigar com a tua própria consciência. Exato, porque o travesseirinho... É o pior dos mundos. O travesseirinho cobra. Final, senão, pessoal, vamos lá, eles xingam nós, né? Vão xingar nós de novo. Mas assim, eu não sei quais são os teus próximos passos agora, o que tu pensa fazer, que a pandemia foi embora. Sim. A CPI acabou com a pandemia, não há mais problema. A pandemia se foi. Tu volta a fazer tuas palestras? O que a gente pode dizer para o nosso eu tanto volto como vou dar mais um passo, porque, como eu te falei, sou inquieto. Eu tô para lançar, já está quase formatado uma nova palestra a partir dessas experiências. Porque eu vivi isso, muitas pessoas viveram, seja por si ou com parente, amigo muito próximo, que é a questão da pandemia, mas também o continuar. A gente foi obrigado a continuar e a gente aprendeu uma nova forma de continuar. Então a palestra, que até então se chama A Vida Continua, tá para estourar, com outros exemplos que eu já tenho de vida, de pessoas que me ensinaram muita coisa. Então, adaptando esses exemplos para essa questão do continuar, de que a gente precisa ter essa esperança não cega, mas muito presente. Então eu quero trabalhar esse tema, talvez no ano que vem eu lance então essa palestra de forma oficial. E não sei se vai ser um por ano, mas eu quero lançar livro no mundo porque eu gosto que as pessoas tenham contato com o livro físico. Um livro vai para a mão de muitas pessoas, não só de quem compra. Enquanto eu vejo pais comprando o meu livro para os filhos, eu me sinto realizado. Então eu quero fazer cada vez mais, porque eu estou escrevendo muito e para algum lugar tem que ir. Então os livros, as palestras vão continuar, com certeza. Muito bom. A palestra, não esqueça de avisar onde e quando. Estaremos aqui para divulgar. E né, o lançamento desse guri. Vai ser... Na próxima... Na quinta-feira, às 11. É dia 11. Às 6h30 da tarde. Aí no restaurante Ristoria. Lugar bem bacana que tem na Júlio, quase esquina com Independência, no centro da cidade. 6h30 começa, vai ter a sessão de autógrafos. O Quintal Supernova, que são os irmãos Brits, a Maria Carolina e o Matheus vão fazer uma música bem legal pra gente. E eu vou fazer uma palhinha, um pocket palestra desse tema, A Vida Continua. Uma música em inglês? Se eu cantar, todo mundo vai embora e eu quero que as pessoas fiquem lá. Então tá bom. Então todo mundo mais do que convidado. Todos convidados então, farroupilhenses e não farroupilhenses. Todos. Nós só queremos ser grande aqui. Exatamente. Para que venham a Farroupilha a partir das 18. A partir das 18, 18h30. E já que tu falou da não farroupilhenses, vai ter em Caxias, vai ter em Porto Alegre, vai ter em Carlos Barbosa, Curitiba. Eu vou espalhar Era a crônica que me faltava por aí. A crônica que me faltava. Era a crônica que me faltava. Porque o senhor vai se dedicar à crônica também. Virei um cronista. Como eu virei um escritor sem querer, virei um cronista sem querer, e vai saber o que é que a vida me
daqui a traz. pouco, contos, poesias. Talvez. O próximo livro que eu quero escrever são das pessoas que de alguma forma mudaram a minha vida. Então são crônicas um pouco maiores. A oportunidade que eu te xinguei, tu já esqueceu. Não. Tá guardadinha, né? Só pra Longe do saber- alcance. Só pra saber isso. O Eng trabalhou com a gente, então... Inclusive, naquela época, foi uma das pessoas que me ajudou muito. E também, por pedir demissão da tua empresa, eu fui muito xingado lá em casa, porque não era oportunidade de se perder. Mas foi a oportunidade, sim. Um grande abraço a todos. Foi um prazer enorme falar contigo, Eng, e dar o teu recado. Muito obrigado, Senair, pessoal de Farroupilha, todo mundo que acompanha a TV Cidade. Pessoal, é muito bom falar e chegar até vocês. Então, quem puder me acompanhar nas redes sociais, @EgBaldassi, a gente vai estar sempre junto. E fica o convite para comprar o seu livro, ir nos lançamentos, que eu vou estar lá esperando com uma dedicatória especial e um abraço com máscara, sem máscara, a gente vai se abraçar.